fazer isso aqui. Vai. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Renan. Queria agradecer ao professor Astrogildo pela oportunidade de a gente estar fazendo esse trabalho maravilhoso, da gente apresentar também a nossa cidade de Gravatá, Pernambuco, como o diagnóstico de transportes, né, de mobilidade. Então, uma atividade de sistema de transporte, em qual eu e nosso amigo Hugo aí vamos falar, e vamos abordar também tópicos abordados a meios de pedestres, motoristas, ao fluxo, ao como é a nossa mobilidade. Tudo isso vai ter no nosso trabalho. Boa noite, pessoal. Meu nome é Hugo. A gente também vai abordar um pouco sobre essa questão do desenvolvimento do transporte na nossa cidade e vamos falar um pouco sobre como é a nossa cidade e como a gente pode melhorar e quais são os nossos defeitos. Isso aí. A nossa cidade, a cidade de Gravatá, ela tem uma grande questão que a gente aborda, que é o deslocamento de turistas para o meio urbano, ou seja, de turistas, de pessoas que moram as suas periferias, por ser uma cidade que a gente consegue abordar e ir até o centro dela, tá? Então, tudo se move em meio àquele centro da cidade. Então, como temos também lados opostos, temos periferias como bairros extremos, acontece muito deslocamentos e assim, o meio urbano está aumentando a eficiência desses deslocamentos e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e, consequentemente, do aumento da produção na economia, né, dos mercados, dos bancos, no comércio em geral. E com isso a gente também pode observar uma parte na circulação rodoviária que a gente pode observar que nos horários de pico o trânsito fica um pouco caótico na nossa cidade e com isso questão de estacionamento fica limitado para andar no trânsito, fica muito limitado e aí com isso pode gerar até conflitos entre motoristas, pedestres também e até pode ocasionar acidentes. E a gente observa muito isso em tempos de festas, onde tem muito tráfego de carros. Mais na frente, iremos mostrar um pouco como fica o trânsito da nossa cidade em épocas de festividades. Também podemos observar a BR-232, que, entre aspas, corta a nossa cidade em dois nortes. Em um norte é onde eu moro, que é próximo ao centro, e no outro norte é onde Renan mora, que é do outro lado da pista. E com isso, onde Renan mora, a gente podemos observar o desenvolvimento de mercados e farmácias para adquirir, para dar suporte àquela população que mora, pois fica distante do centro. E com isso, eles conseguem ter um lucro em mercadorias por esta facilidade. E com isso também podemos ver a ação da prefeitura também para tentar melhorar questão de saúde, pois tem postos de saúde para suprir a necessidade daquela população. Não tem tanta em questão de calçamentos, asfaltos, mas tem nessa parte de saúde. E falando da pandemia que estamos passando, podemos observar que mesmo com estacionamentos fechados, que é para limitar e incentivar o isolamento social, e ainda conseguimos ver o pessoal parando em fila dupla, mesmo quando está sendo proibido parar. E com isso o trânsito fica muito mais caótico, pois as ruas já ficam já mais estreitas e ainda com a fila dupla fica quase impossível passar dois carros ao mesmo tempo. Uma das grandes vertentes também que precisamos destacar é a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidades, né? Essas pessoas na nossa cidade, ela tem, lógico, como todo grande planejamento, o seu espaço, tá?
Porém, na nossa cidade, ele é muito limitado. Ele é limitado pelas execuções de redes bancárias, pela execução da localização da igreja na matriz da cidade. Então, é uma cidade que tem pouquíssimos pontos com rampas para pessoas cadeirantes, com partes para poder, com sinalizações para os deficientes visuais ou qualquer outro deficiente tá com problemas de mobilidade. Então, é uma cidade que não tem estrutura, é uma cidade que nem as calçadas são regulares, asfaltos são cheios de buracos, com materiais que não são feitos as devidas manutenções, tá? Os estacionamentos são feitos de forma absurdas, não temos fiscalizações, faixas de pedestres apagadas. Então, acontece muito isso em nossa cidade, em qual, conversando, né, com essas pessoas em entrevistas, podemos analisar que essas pessoas têm reclamado bastante da segurança e da qualidade de meio de vida, de impostos tão caros que a gente paga hoje em dia, né? Isso, e andando um pouco mais, podemos ver alguns polos geradores de viagens, polos geradores de turismo em nossa cidade. Podemos observar alguns parques ecológicos, como o Caruatã e a Serra do Contente, onde são reservas ecológicas que atraem muitos turistas, pois literalmente ali é a natureza, o contato direto com a natureza. No Parque Caruatã tem a parte de aventura, para quem gosta de ter aquela aventura ali no meio da natureza, mas ainda está conectado na natureza. E isso traz muitos turistas de Recife e outras cidades vizinhas, mas assim, principalmente de Recife, que é a nossa capital, e é o norte, a maioria do pessoal que vem para a nossa cidade e é de lá. Também podemos observar o clima agradável, pois durante o dia pode ser até um pouco mais quente, mas quando vai entardecendo, virando a noite, já vira já aquele clima mais agradável. Para suportar essa população toda que vem de fora para cá, podemos observar que hotéis, condomínios, privês e até casas mesmo que são alugadas por temporada, elas ficam lotadas. Ou seja, porque essa população ela vem e precisa de um canto para ficar. E é usado esses condomínios, esses privês para isso. E também podemos ver que nas festividades de Semana Santa, Junina e até nas atrações de Natal, isso também ocorre, pois pelo grande nome que a nossa cidade tem de trazer turistas e principalmente em festas, isso acaba gerando para o mercado um grande retorno, pois aumenta muito a economia da nossa cidade durante esses meses. E até a questão de emprego também é aumentada, pois para suprir a demanda. E o polo moveleiro também, pois é a entrada principal da nossa cidade, pois é onde tem um pouco da nossa cultura e também é onde tem os móveis que é tradicional da nossa cidade. Isso, aqueles móveis rústicos, né? Aqueles móveis de gravatar. Isso. Contamos também com a sistemática, né? Em toda organização precisa ter a sistemática, a revisão e a atualização periódica do plano de mobilidade, né? E a gente trabalha isso com um prazo não superior a 10 anos. Então, a gente vê que ele vem mostrando um aumento gradual nos projetos, certo? Ele otimiza em rodovias, calçamentos. Tudo isso são as partes que precisam ser feitas em nossa cidade. Ele vem mostrando um avanço, mas, infelizmente, em nossa cidade, ele não precisa somente de avanço. Ele precisa, a princípio, ele ser mantido uma manutenção do que já tem, do que ser feito realmente o que precisa fazer no que já tem. Dar uma qualidade às poucas coisas que já tem para poder daí posteriormente ir aumentando devagar. É uma das coisas de uns conselhos que a gente perguntou conversando em pesquisas, nos informaram, falaram, deram ideia, tá? E o grande problema são os empecilhos no sistema inclusivo de pessoas deficientes, feito a gente está falando. Carros abordam, param em faixa dupla, carros chegam, param lá de frente à rampa de acesso aos deficientes, cadeirantes. Tá? Então, tudo isso
são planejamentos de mobilidade que em nossa cidade é muito falho, e a gente não consegue hoje trabalhar em cima disso em nossa cidade, infelizmente. E com isso a gente pode, colocamos algumas fotos, onde podemos observar como é o trânsito em nossa cidade. E aqui eu quero mostrar que essa rua daqui é o Pontilhão, mas na frente eu vou falar um pouco sobre essa obra, que é uma das obras culturais que existia aqui em nossa cidade, que foi demolida para ter uma melhor viabilidade no trânsito, pois aqui só os carros só poderiam descer, não poderia ter essa subida aqui de carros. Mas nessa rua daqui, nessas duas fotos é a mesma rua, nesse lado aqui de estacionamento, a gente pode ver que tem muitos carros estacionados, mas que também atrapalha o trânsito, esse estacionamento. É o mesmo caso aqui também, nessa segunda foto aqui, esse estacionamento aqui no canto aqui. Porque essa rua daqui, nesses dois lados, ela vem larga, mas onde está esses dois caminhões aqui, ela é estreita, onde nem os dois caminhões podem passar ao mesmo tempo. Tem que esperar um passar para depois o outro passar. Isso aqui foi durante um sábado e podemos observar que teve um grande fluxo de pessoas e onde teve que ter o auxílio de dois guardas municipais para auxiliar o trânsito, para poder ter uma melhor viabilidade no trânsito. E isso aqui é um horário de aproximadamente 6 horas da noite. Durante a semana, no decorrer da semana, isso aqui é normal acontecer. E isso aqui também é caracterizado, assim, popularmente, como o trânsito da Índia. Pois, às vezes é todo mundo e às vezes é de ninguém. Por que isso? Porque cada um quer ter a sua vez, mas sem respeitar a vez do outro. Então, cada um vai entre aspas, colocando a cara do carro na frente para ir passando, para a pessoa ir passando, e o outro que se vire e veja se dá para passar, se não dá, então espere. E é assim realmente que acontece. E olhando um pouco mais na frente, aqui a gente pode ver essas três fotos aqui, a saída da nossa cidade, sentido Recife. Essa BR aqui é a 232, que corta a nossa cidade ao meio, como eu falei mais cedo. Só que aqui é sentido Caruaru-Recife. O pessoal que estava nas proximidades de Caruaru, por ali, vindo de onde estavam e sentido Recife. E nessa perimetral aqui ao lado, a gente pode ver que é realmente a população que estava na cidade e está saindo. Aqui também é essa perimetral aqui, só que em outro ano, mostrando também a desorganização no trânsito e o grande fluxo de veículos. Aqui já a BR já 232 e vejam que o grande fluxo de carro que existe ao longo da BR se estende. Isso aqui dá grandes quilômetros, dá aproximadamente, acho que chega a quase uns 5 quilômetros ou mais. Fora que mais na frente tem a polícia rodoviária. E com isso o trânsito fica bem mais lento. E onde a gente pode observar o trânsito oposto, onde tem quase nenhum carro, tem poucos carros. Isso a gente pode observar que, tipo, tem muitas pessoas saindo de Gravatá sentido Recife e poucas vindo de lá para cá. Aqui a gente também pode observar que o trânsito fica um pouco caótico em questão para as unidades de emergência, pois fica um pouco difícil deles atenderem os seus chamados para os atendimentos, pois fica engarrafamento durante o trânsito e onde atrapalha muito os seus atendimentos e acaba até atrasando muitos. Pois, Hugo, feito essa foto aí tá mostrando, né? Assim, a gente pode destacar muito o que acontece nos estacionamentos dos carros, né? A gente vê um carro exatamente. feito, esse que está do lado da unidade de atendimento, né? Móvel. Esse carro aí, eu acho que é uma Frontier da Nissan. Isso. Esse carro está estacionado aí de uma forma muito errada, Que certo? está invadindo a Praticamente via. invadindo a rua, invadindo a via. Do outro lado também vemos um Peugeot aqui também,
ele é uma via recuada e as pessoas ainda não chegam, colocam o carro na posição correta. Sem contar que descendo essa rua aí na nossa cidade, que é chamada da Cleto Campelo, né? Da Agamenon Magalhães, né? Agamenon Magalhães. Isso. Que quando ele desce aí, tem um semáforo de 4 tempos aí embaixo. É um dos poucos semáforos que tem na nossa cidade. E esse semáforo, ele, querendo ou não, ele é muito desregulado, pois acontece um semáforo e mais à frente tem um trevo, que esse trevo leva para a feira da gente e o outro ou para acessos de bancos ou para o lado do comércio. Então, é uma via muito estreita, em qual coloca um semáforo com uma única via se estreitando lá na frente, certo? Para poder ter uma passagem. E, além de tudo isso, colocam a permissão de estacionamentos dos dois lados da via e, ainda assim, carros invadindo ao lado da via normal, né? Então, é um dos grandes problemas da nossa cidade. O nosso serviço de urgência, né? Também corre isso aí. A gente que está no trânsito no dia a dia, a população tem sofrido bastante com isso, com essa desorganização, né? Exatamente. Aqui a gente pode observar que durante as, a, as festividades, por exemplo, a Semana Santa, o trânsito da nossa cidade muda. E muda bastante, pois nessa via daqui, onde está podendo subir, aqui normalmente pode só descer. Aqui é o contrário, nessa praça. Você entra aqui para sair desse lado de cá, onde aqui não, aqui está sendo o contrário, e desse lado aqui é mão em contramão. E isso influencia muito no trânsito após a Semana Santa. Hoje ainda tem muita gente ainda que confunde, pensa que vai continuar sendo desse jeito, aí faz esse contorno aqui e pode ocasionar alguns acidentes. E nessa outra foto aqui podemos observar que, como somos moradores daqui, que quando está chegando próximo de festividades, a prefeitura gosta de maquiar a cidade, que é fazer as faixas de pedestre, pintar os meios-fios, ajeitar as sinalizações de trânsito, mas é como se a cidade fosse feita para os turistas e não para os moradores, que são os que realmente pagam os impostos. Exatamente, né? Somos nós que pagamos. E aí é um exemplo, né, nessa foto aqui que está sendo apresentada na Avenida Mauro de Medeiros, que é essa mesma avenida, daquelas fotos que apresentaram lá a princípio, que estava tendo aquele trânsito com as ajudas dos guardas municipais. Esse serviço foi feito aí, esse pavimento, foi feito, o asfalto, né? Foi feito em cerca de 2 meses antes, eu acho que até um pouco menos do que esse acontecido. Isso aí foi somente uma chuva forte que aconteceu, caiu um pouco mais de água do que o previsto, e 2 meses depois do serviço feito, aconteceu tudo isso aí. Então, querendo ou não, nosso município tem sofrido muito com as corrupções, nosso município tem sofrido bastante com esse sistema de transporte, com essa desorganização, com tudo isso. A população tem sofrido. E é isso. E isso acontece muito. E com isso a gente pode observar muitos pontos negativos que acontecem. Por exemplo, o mau planejamento de estacionamento no centro da cidade, pois tem muitos que param em fila dupla, pensando que é o estacionamento, que pode parar ali mesmo e cada um é o dono ali. E se for reclamar, pode acabar gerando alguma briga. Alguma briga. Aí temos a obra do Portilhão, como eu tinha comentado logo mais cedo. Foi um marco histórico que foi demolido pela gestão anterior, mas que não houve êxito, pois não melhorou o trânsito. Pelo contrário, acaba gerando até um pouco mais de conflito, pois pode gerar muitos acidentes. E uma das avenidas principais, no horário de pico, chega de engarrafamento. Não se compara em Recife, óbvio. Mas, por exemplo, para quem está saindo de Recife e quer vir para cá, para fugir dos engarrafamentos, acaba se deparando com isso. E para ser uma cidade do interior, os engarrafamentos que temos aqui são muito caóticos. Pois a cidade do interior seria para ter menos engarrafamento, pois o trânsito seria para fluir melhor.
mas o trânsito na cidade é pequeno e a cidade crescendo, mas o centro não está crescendo de acordo com a demanda. Por isso que acontece esses engarrafamentos. E também podemos visualizar muitos buracos até no centro da cidade mesmo. E isso acaba dificultando também muito o trânsito. Com certeza. E assim, já puxando para o lado positivo, né? A gente também tem a vertente de que a gente pode analisar que esses problemas só estão acontecendo ou em épocas festivas Sim, ou em épocas de horário ou em períodos de horários de pico. Ou seja, precisamos fazer um estudo não somente em crescer e ampliar, feito eu estou falando desde o começo. Nosso estudo precisa ser feito de uma maneira de deixar em melhores condições, deixar em condições viáveis para a nossa população conviver no dia a dia e fazer um estudo como fazer nesses horários de pico para poder estar mais tranquilo nessa parte do tráfego, né? Pelos pedestres, circulação de pedestres, motociclistas e pior ainda para os ciclistas. Ciclistas não tem nem localidade de ciclista colocar uma bicicleta nessa cidade, tá? pois é. Então não tem condição, certo? Uma cidade que é movida por ter muitos habitantes de baixa renda, por ter pouco espaço, por ter uma circulação mais econômica, é uma população que tem muita moto. O que a gente pode observar é moto atrás de moto. Eu acho que se fizer uma pesquisa para casa, um carro tem pelo menos 15 motos. Se Tem fizer uma muitas pesquisa motos. bem... exatamente. Então, assim, a gente percebe que não tem suporte para atender essas quantidades de moto e muito menos de carro e bicicleta que não tem nenhum espaço para eles mesmos. Exatamente. E quem sofre com tudo isso são os mercados, né? O comércio. Com tudo isso, influencia também na rentabilidade do município da gente. Isso. E tudo isso que a gente está querendo falar é que a gente analisou todos esses dados de acordo com a nossa área de estudo, que é a engenharia civil. E a gente pegou nossa área de estudo e aplicou em nossa cidade. E podemos observar esses grandes defeitos de pontos positivos também que tem em nossa cidade e também nas coisas que são negativas que podemos melhorar e as positivas que a gente pode continuar com elas. É como o Renan falou anteriormente, se não precisa também de um grande plano para melhorar a cidade, apenas manter o que está dando certo e tentar melhorar naqueles que realmente estão totalmente descartados, mas que ainda tentam apostar para ver se dá certo, mas onde não está dando certo e precisa isso mudar. Por isso a gente fez essa pesquisa, de acordo com o que o professor mandou, para que a gente pudesse analisar mais a fundo o que a gente poderia fazer. Nossa forma de entrevista, né? Entrevistando tanto motoristas quanto pedestres. Foram 5 motoristas e 5 pedestres. Alguns moravam em Gravatá, outros em Recife e outros em distritos, né? Feito Mandacaru, que é Gravatá, e Isso. distrito de Gravatá. E, assim, por parte dos motoristas, esses entrevistados elogiaram bastante as aplicações de semáforos que são existentes pontualmente, certo? Esse por lado do motorista, pois estavam acontecendo muitos acidentes, estavam acontecendo muitos desrespeitos, confusões em trânsito. Então, esses semáforos conseguiram dar uma organizada melhor em alguns trechos dos trânsitos daqui, né? Apesar de ter muitos pontos da cidade que necessitam também disso, de uma aplicação do semáforo, de uma aplicação e ter uma pessoa ali organizando o trânsito, tudo isso influencia também no nosso dia a dia. Exatamente. E já para os pedestres, também foram entrevistados 5 pedestres, um que morava em Gravatá, 2 em Distrito Próximo e 2 em Recife. E o que a gente pôde analisar é que a sinalização, a organização e apoio aos deficientes não existe. A calçada, asfaltos estão em decadência, pois a gente consegue visualizar no centro da cidade cantos que existem buracos onde necessita ser pintado o dono do mercado do comércio que fica à frente desse buraco não pode mexer, pois é da prefeitura. Aí o que ele pode fazer é tentar sinalizar para que evite mais acidentes. Ele tem que pintar em amarelo naquele local
para que a população consiga visualizar para evitar acidentes. E isso também a gente pode visualizar que alguns projetos da prefeitura não utilizam recursos de pesquisa para que tenha um plano de mobilidade que seja direcionado para engenharia civil, ou seja, com uma área de estudo para que é a nossa área de estudo, a engenharia, para que realmente mostre um laudo técnico do que realmente poderia ser feito para dar certo, para resolver essa questão. Isso a gente também pode visualizar também, já que somos motoristas, a gente também passa por isso no trânsito, assim, não agora, mas diariamente, quando a gente passava pelo trânsito, a gente sofria por isso, pois a gente tinha que enfrentar os engarrafamentos para chegar ao nosso destino, até para buscar um meio de tentar estacionar, mas muitas vezes Bastante complicado tem também o isso. estacionamento. Pois é. E aqui a gente pode visualizar O o modelo, né? questionário O que modelo que a a gente gente usou, o modelo, que a gente perguntou a cidade, qual localidade, qual o destino que o motorista mais frequentava durante o, o que estava passando em nossa cidade, os pontos positivos, negativos e o que ele achava sobre o trânsito, e o que poderia melhorar, o que não, o que dava para manter. E o de pedestre também foi o mesmo estilo, fizemos do porque mesmo jeito, né, também. Hugo? Oi? Fizemos o dos pedestres do mesmo jeito. Exatamente. Foi tentamos buscar as duas visões com perguntas mais coerentes, mais juntas, para poder não ficar tão sem sentido cada uma pergunta diferente, né? Então, Exatamente. o nosso trabalho foi baseado nisso. Tá? Queria agradecer também aí ao professor Astrogildo, meu parceiro aí, Hugo, pelo trabalho que a gente fez junto, tá? E vamos estudar, vamos tentar levar algumas fontes aí, alguns contatos de prefeitura para ver o que, é que a gente consegue ajudar a nossa cidade. Além do mais, a engenharia civil está em primeiro lugar e nosso trabalho, eu acho que tem sido muito, tem que ser muito mais bem visto do que simplesmente ser somente construtores de casas, de pontes. E a gente Exatamente. tem que se envolver mais com a nossa população, ter mais direito daquilo, das coisas que a gente tem paga, né? A gente tem tanto dever, mas na hora de ter nossos direitos, aí tá as nossas rodovias, uma das piores do mundo, é muito complicado. Mas muito obrigado aí também a Hugo, ao professor Gilda, a todos aí que estão podendo nos ajudar também na nossa pesquisa. Obrigado, pessoal.